Olá, olá, olá! Vamos falar de ventilação mecânica invasiva na faculdade hoje. Temos dois convidados, ex-alunos meus. Raí, Deise, Renata, pessoal entrando aí. Bom, hoje vamos falar, gente, do ensino, né? Do entendimento da faculdade, da ventilação mecânica ainda na faculdade, tá bom? E temos dois convidados ilustríssimos aí, que é a Deise, cadê a Deise? E o Douglas. Chamei a Deise. Cadê o Douglas? Esperando o Douglas entrar. Deise, já mandei o convite aí para você, tá bom? Faculdade. Fixar esse comentário aqui. Show. Oi, Olá! olá, prof. Quanto tempo? Pois, Saudade. pois é, saudade. Ah, aqui ó, o Douglas entrou também. E aí, como é que tá essa vida de residente nesse caos Covid no Brasil? É, loucura. A gente não imaginava que seria assim, né? E aí, junto com a residência, veio o Covid, e aí a gente não teve como fugir, nem de um nem de outro. É verdade, né? Nossa, que missão, né? Deixa eu Uhum. ver o Douglas aqui entra. Douglas, tá me vendo e me ouvindo aí, né? Agora tem que ver aqui se eu vou conseguir adicionar o Douglas. Já. Eu acho que ele não tá deixando aqui você participar hoje, Douglas. Mandou sim ali. Espera aí. Agora eu vou mandar. Mandei aí, vê se dá ok aí pra você entrar, Douglas. Olha a Nath aí. Quem mais tá aqui? Dá um oi aí, galera. Aqui, Pedro, Raí. Muito bem. Bom, vamos começando aqui, enquanto eu tento chamar o Douglas. Ah, acho que deu agora. Opa, Agora foi. Agora boa deu. noite. E aí, Douglas, tudo bem? Tudo bem contigo? Quanto tempo? Tudo bem. Ixi, já tá falando gauchês já, olha. Não. Adoro! Gente, então vamos lá. Hoje é uma noite aí bem especial. Nós vamos falar do ensino, da compreensão da ventilação mecânica ainda na faculdade, tá? Na formação. O que que isso pode ajudar, favorecer tanto a formação na faculdade, né? A evolução ali do raciocínio clínico, quanto o estágio, quanto prestar as provas de residência e passar, né? Passar em primeiro, em segundo, em terceiro no máximo, né? Ou seja, garantir a vaga ali de residência, né? E qual que foi a importância de toda essa compreensão, porque realmente é um desafio estudar ventilação mecânica, né? E aí a gente vai falar com a Deise e com o Douglas hoje sobre como que foi esse processo, porque a gente sabe que a faculdade, né, gente, a gente faz o melhor que dá ali na faculdade, mas é uma carga horária é,
expressiva, lógico, é uma formação, mas que, dado a complexidade do tema, a gente não consegue, assim, talvez abordar tudo que a gente gostaria, né? Como a gente gostaria, e por isso a importância das atividades extracurriculares, cursos à parte, cursos avulsos, ligas acadêmicas, grupos de estudo, seja lá o que estiver ao alcance, né, desse estudante, né? Então, meu nome é Luciana Guzmão, né? Sou professora aí, mestre em terapia intensiva, professora dessa área tanto de graduação. Hoje estou um pouco mais afastada da graduação, mas dei muitos anos aula na graduação, dou cursos de ventilação mecânica, né, específicos, dou disciplinas em pós-graduações, e hoje eu estou aqui com a Deise e com o Douglas, que foram meus alunos, principalmente na Liga ali, onde a gente teve uma vivência bem legal. Inclusive eles foram da diretoria, e aí a gente já viu, né? Aluno dedicado, fazia tudo que era curso, e aí a gente viu que eles tiveram bons resultados. Eles vão dividir hoje com a gente aqui, né? Olha aí, é orgulho mesmo. Ei, se apresenta, por favor. Aí o Douglas se apresenta, e aí depois quero que cada um fale aí as residências que vocês tiveram aprovação, tá bom? Tá. Então, boa noite para quem entrou depois. Eu sou a Deise, eu sou portuguesa lá de Rondônia, e eu me formei lá na São Lucas. Acho que não tem um currículo tão bom e tão grande quanto o da prof, né? Recém-formei ano passado, começo do ano passado, a gente se formou. Acho que durante a faculdade o que mais teve peso no currículo realmente foi a Liga, foi a AFI, que eu entrei já no primeiro período, não tinha conhecimento de quase nada, de anatomia, fisiologia, mas já entrei na Liga e fiquei até o último semestre da faculdade. Virei presidente da Liga no sexto período, fiquei do sexto ao oitavo período como presidente, e eu acho que foi a época que a Liga mais teve evento, estava mais ativa, e foi bem legal. E aí depois que eu me formei, eu passei para a residência onde eu estou agora. Atualmente sou R2 de terapia intensiva. Aí aqui a gente passa na neonatal, na pediatria, no adulto. E atualmente estou lá na UTI neonatal, cuidando dos bebezinhos bem pequenininhos. E é isso, assim, por enquanto é só isso. Qual que é a residência que você passou? Em qual lugar? Aqui na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bem. E você passou em outras residências também, outras provas, outras seleções, né? Quais foram que você passou, assim? Eu passei em Porto Velho. Muita massa, inclusive, né? É um orgulho que eu tenho, assim, de mim mesma. Foi bom. Foi bem difícil, foi árduo, mas no final eu colhi, assim, o que eu plantei. Então tá, eu passei em Porto Velho, em terapia intensiva, passei em Cacoal, lá em Rondônia também, em terapia intensiva, passei no Mato Grosso, em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, para terapia intensiva, no Mato Grosso para terapia intensiva, aqui em Porto Alegre para terapia intensiva, passei em Florianópolis mas era saúde da família, que eu só fiz mesmo vai que eu não consiga nada, vamos tentar lá. E Florianópolis e Novo Hamburgo, que é uma cidade daqui do Rio Grande do Sul também, só que para lá foi para urgência e emergência. Uhum. E foram 8, enfim, passei em 8 lugares, assim, se eu não conseguir em um, vai no outro, e enfim, acabei que eu escolhi realmente o que eu queria, que era aqui em Porto Alegre. Você não passou em alguma? Você fez... Não. Você fez 8 provas de residência e você passou nas 8. Isso. Na verdade, era um processo seletivo,
uma prova só para concorrer para vários lugares. E aí isso facilitou bastante, porque a gente fez a prova Ah, em aham. Porto Velho, onde a gente morava, não precisamos viajar para todos os lugares. Fez aquela E aí, integrada. isso, aí a gente fazia a prova, mandava nota para onde queria para participar. E aí, em alguns lugares, a prova, a segunda fase era a análise de currículo, ou em Cacoal era a entrevista. E aí eu fui até Cacoal também, fiz a entrevista, passei bem bonitinho. E no final vim para cá. Estou aqui. Aí você escolheu ir para Santa Misericórdia, né? Santa... E Santa Casa, né? De Porto Alegre, né? Muito bem. Que currículo, hein? Muito bem esse teu currículo. já me Para falaram que quem tem um ano de formada, né? Tá ficando com um currículo ótimo já. Muito bem. Parabéns. E o Douglas? Conta aí, Douglas. Se Opa, apresenta, conta aí a residência que você passou, qual que você escolheu. ok. Então, eu sou o Douglas Maquarte. A minha história, assim, é bem parecida com a da Daisy, porque muitas das coisas que ela estava envolvida, eu também ia junto, a gente sempre combinava as coisas. Então, eu também me formei na São Lucas. Eu também entrei na Lafi no primeiro período, fiquei até o final, também fiz parte da diretoria. E Desculpa te interromper, Douglas. É porque a gente tem gente do Brasil inteiro aqui. São Lucas, em Porto Velho, né, onde você fez a sua faculdade, né? E só para também isso, deixar claro aqui, a liga que eles estão comentando é a LAFI, que é a Liga de Fisioterapia Respiratória, né? Que a gente aborda toda a terapia intensiva, muito de ventilação e tudo, no qual eu tenho orgulho de ter formado, né? De ter participado da formação junto com a doutora Leila, o professor Juliano na época. Enfim, é uma liga que está nativa desde então. Eu acho que vocês, acho que devem estar tão mais novos, acho que vocês vão lembrar melhor do que eu. O ano de formação da liga é 2012, acho que 2012, né? eu Maravilhoso. acho. Show, mas é isso mesmo. Eu ia falar 2012, 12. Já tem uns aninhos aí, a gente já tem uns filhos prodígio aí também, né? Pode falar lá, Douglas, desculpa eu te interromper, pode dar sequência. a Nath já disse ali, ó, melhor liga, É realmente. Melhor verdade. liga. Isso E aí. aí, então, assim, no decorrer da faculdade, né, a gente sempre conversava sobre depois da faculdade, sobre a residência, e inclusive tu foi uma das inspirações para a residência, porque a gente sabia que tu tinha feito residência depois da faculdade, quer dizer, tinha feito residência, né, então foi uma inspiração também para a gente nesse sentido. Mas, então, terminamos no último ano, estudando bastante, e aí eu fiz a mesma prova, que é uma prova só, o processo seletivo integrado, né, uma prova e a gente encaminha os resultados para vários processos seletivos diferentes. Aí eu fui aprovado em 6 e eu me inscrevi em 6. Então, foi para Porto Velho, só que assim, eu tinha uma dúvida sobre qual área seguir, se eu queria intensivismo, se eu queria urgência e emergência, se eu queria oncologia, que tinha uma fagulhazinha no meu coração ali, apesar de não conhecer muito a área. Então, eu fiz 2 processos seletivos para oncologia aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e no Espírito Santo, em Cachoeira de Itapemirim. Passei nos 2 e fiz 4 para urgência e emergência. Porto Velho, Santa Cruz do Sul, Novo Hamburgo e não me recordo agora a cidade do outro, enfim. Mas fiquei com essa dúvida sobre qual seria, mas acabei escolhendo oncologia. Então, hoje em dia, eu sou R2 de oncohematologia no programa de residência aqui de Porto Alegre da Santa Casa de Misericórdia, que é parceria com a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Uhum. nome grande. Mas é isso aí, tamo indo. Maravilha. Parabéns, vocês já têm um currículo sensacional, tá vendo? Começa assim, com boas aprovações, né? Gente, então, a ideia desse bate-papo hoje é justamente assim, eu recebo muito mensagens de alunos, é, eu tenho
os meus cursos de ventilação, né, o meu foco é mais para quem está começando ali a entender o processo, né? E a gente tem diversos cursos de ventilação mecânica e às vezes eu, né, fatalmente, obviamente, a gente evolui o raciocínio, pega casos mais graves e ventilação mais avançada e tudo. E a gente tem muitos cursos bons por aí, mas às vezes aquele aluno, ele não está entendendo o que está acontecendo ali. Ele tem dificuldade de entender o que é uma PIP, por que a complacência altera na pressão de pico, por qual motivo que o mesmo valor de pressão ali gera volumes diferentes. Ele tem dúvidas que são básicas no início, mas que é totalmente compreensível pelo fato de que é um assunto complexo, né? E a ideia aqui é justamente que vocês compartilhem, né, e que vocês deem um depoimento de vocês em relação a isso, porque a gente entende que na faculdade, como eu falei, né, a gente não tem, primeiro, vocês não têm um raciocínio clínico bem formado, isso é normal, né, vocês estão se formando. Segundo, a gente não tem um tempo hábil para fazer de tudo, né? Inclusive, assim, era um sofrimento. Quando eu comecei a dar aula, era um sofrimento no meu coração, porque eu pensava, meu Deus, mas eu queria falar muito mais, né? E só tenho isso de tempo, né? Então, assim, de fato a gente faz o melhor que dá ali para que vocês tenham a noção da coisa, até porque são diversas áreas, aí neste caso aqui ambos são fisioterapeutas, né? E a faculdade de fisioterapia, como diversas outras da saúde, é generalista. E a partir do momento que você se forma, é que você vai realmente focar uma área ali. Ou você vai para pélvica, né? Ou você vai para ortopedia, ou você vai para terapia intensiva, e aí você vai aprofundar. Porém, nesse meio tempo, tem uma prova de residência, por exemplo, tem um concurso rolando, e a gente sabe que provas de residência são para a área hospitalar. As provas de concurso pegam todos os assuntos, mas o peso da área de cardiorrespiratória, da fisioterapia hospitalar, né, acaba pesando mais, porque a maioria das questões em geral, né, acaba que faz diferença. Por qual motivo? Porque o concurso, a maioria das vagas dos concursos são para atuar nas áreas hospitalares, né? Ou seja, para quem se identifica de certa forma com essa área ou com a matéria, né, de respiratória, de cardio, né, de intensivismo, para quem gosta daquele rumo ali, é importantíssimo fazer os cursos que são ofertados de forma extracurriculares e até os próprios eventos nas faculdades, né? Eu costumo dizer, eu amava os eventos, não pelo evento em si, não pelas festas após o evento, mas é de fato um momento que a gente consegue focar um pouquinho mais a atenção em dados assuntos, né? E é naquele momento que você percebe, eu acho que eu gosto daqui. Não, eu gosto mais dali. Eu gosto mais do músculo, do osso, da ortopedia, né? Eu gosto de coração e pulmão, né? Enfim, a gente consegue ir aprimorando esse conhecimento, esse raciocínio clínico, enfim. David, você e tanto o Douglas aqui também já falou, vocês já falaram, desde o primeiro período vocês entraram na liga. E desde o primeiro período vocês ouviram profissionais, próprios alunos que eram mais avançados, a falar sobre os assuntos específicos ali da cardiorrespiratória, né? Eu imagino que vocês tiveram muitas aulas comigo também. E como que foi, assim, para vocês, em relação aos cursos que vocês faziam? Porque, até por serem ligantes, e aí, assim, né, os meus ligantes, eles têm muitos privilégios, né? Porque os meus ligantes, eu coloco eles no curso, eu dou curso de graça,
ou faço aquele descontão, né? Dependendo do tema ali. E assim, como que foi para vocês participar desde novinho? Vocês estavam, tipo, aprendendo anatomia e a gente já estava lá, paciente, entubando, e a ventilação, e não sei o quê. Como que foi, assim, agregar isso e o quanto que isso favoreceu na formação de vocês? A gente entrou na liga, assim, começou já para estudar para a prova da liga, que teve o processo seletivo da liga. E eu lembro que era o capítulo de fisiologia respiratória do Toronto, eu acho. E aí, estudando para a prova, já começou um despertar diferente. A gente teve um diferencial que a gente entrou também na São Lucas quando mudou a grade. Então, anatomia e fisiologia viraram uma matéria só. E aí eu acho que isso já foi um pouco mais difícil também. Então, começar a estudar para a prova já foi, assim, acho que começar a fazer umas caixinhas na nossa cabeça sobre o sistema respiratório, sobre como é a fisiologia, a anatomia. E aí eu acho que tudo começou a partir dali. E aí, claro que os primeiros períodos a gente ficava meio que boiando assim nas aulas, falava de ventilação e não entendia nada, mas a gente estava lá. E nem o conhecimento eu acho que foi perdido. Por mais que a gente não estava entendendo na hora, ele ficava guardado. E aí eram as caixinhas, assim, uma coisa que lá é a PEP, lá é o vão corrente. Só que a gente não conseguia unir as coisas. E aí, conforme foi passando o tempo, a gente foi aprendendo a atender os pacientes. A gente também, outra dificuldade da nossa faculdade foi que a gente não teve uma disciplina de UTI. A gente só viu UTI lá no estágio já, então lá dentro da UTI. Então, as aulas da Liga, que a gente já estava indo há um tempo, ajudaram muito, porque a gente chegou lá e pelo menos já tinha ouvido falar algumas coisas. E aí essas caixinhas que tinham dentro da cabeça começaram a fazer ligações, a ter sentido. Ah, isso aqui é por causa disso, por causa disso, por causa disso. E é claro que até hoje ainda está se fazendo essas conexões, ainda não está tudo completo. E é isso que tem que mover a gente a buscar mais. A gente nunca vai saber tudo. E quando a gente... Eu costumo dizer, né, nos meus cursos isso, gente, façam, né? Por qual motivo? Porque ali às vezes fica uma informação um pouco na nuvem, mas aí depois você tem uma outra disciplina ou faz um outro curso e aquilo começa a fazer mais sentido. Você vai fazendo, que eu chamo de conexões nervosas, né? Você vai começando a fazer uma conexão nervosa para compreender mesmo todo o processo. E assim, é indiscutível o quanto isso auxilia na formação de vocês, né? Então, os meus cursos, eu tenho um carinho pelos alunos que estão ainda graduandos, pelo fato de que eu sei o quanto que aquela formação do raciocínio é muito bagunçada no início, né? Então, por isso que eu gosto de dar uma sequência no raciocínio. E assim, eu tenho muito orgulho, né, de vocês, muito orgulho pela história que vocês fizeram aí. E aí, Deise, até para você pode complementar seu raciocínio, acho que você ia falar alguma coisa. Tem algum momento, assim, de algum curso meu ali que você fez, sobre ventilação mecânica mesmo, que você pensou, cara, acho que isso aqui, tipo assim, sentiu medo da responsabilidade, assim, de estar com o paciente na sua mão ali, com a vida do paciente na sua mão? Tem aquele curso que são 4 módulos, que começa com a ventilação básica, depois tem as sincronias. Eu estava em todos. É verdade. E nesse curso tinha enfermeiro, tinha médico, intensivista, e a prof estava dando aula para essas pessoas que já estavam atuando, iam lá. Quem sou eu na fila do pão? E aí, mas assim, eu sempre não pensava aonde eu estava, por mais que assim, eu não estava atuando ainda, mas eu sempre pensava quem eu poderia me tornar. Então, eu olhava para os profissionais
E eu via, eu quero ser uma profissional tão boa quanto essa. A professora Luciana Guzmão é a top da minha lista, por exemplo. E aí, eu sempre Acho que de falava várias que pessoas ela é a top da lista. é verdade. Obrigada. Eu sempre falava pro Douglas, pro Raí, que a gente sempre estava junto ali, o trio. A prof. Luciana Guzmão é, assim, é o alvo, assim. A gente tem que focar em ser como ela, parecida como ela. E as aulas específicas da senhora, falando assim, eram muito simples, era um assunto totalmente complexo, mas que fazia sentido. E justamente por esse foco que a gente não tinha o raciocínio clínico, não entendia muito bem. E por ser um assunto complexo, dependendo da forma como ele é passado, ele fica mais difícil ainda. Então, conseguir simplificar esse assunto acho que foi o essencial e também o que deu gás de buscar mais, estudar mais e seguir na área. Porque se a gente visse que era algo muito difícil, eu não teria vindo. Se eu imaginasse que eu nunca ia conseguir estudar ou entender, eu não teria seguido a área. E Mas é bateu aquele algo, medinho? Bateu aquele medinho? com certeza, com certeza bateu. Principalmente quando eu cheguei aqui, tava dentro da UTI, na frente do ventilador. Meu Deus, e agora? E aí, mas é isso. E aí até Aí hoje eu tenho escutou umas os vozes rascunhos. assim, entrando no seu. Ah, tem até hoje, prof, essas vozes, elas não saem. Não saem. Mas foi tudo uma construção e é como eu disse, nada, por mais que não faça sentido na hora, nada é perdido. Nenhuma aula foi perdida, nenhum curso foi perdido, nada foi perdido. Tudo ficou guardadinho ali para na hora certa fazer a sinapse. Isso, até porque eu entendo nessa sua fala, não foi perdido, porque tem muita gente que deixa de investir dentro da faculdade e fala assim, ah, não, depois que eu formar eu faço, né? Mas eu nem entrei na UTI ainda, não vou fazer esse curso, não vou fazer aquela pós. Aí vai ficar difícil mesmo, porque assim, a UTI é um lugar muito específico, são pacientes graves, e é preciso que você já vá ali com um raciocínio, já saiba por onde andar, né? Por onde caminhar ali. Então, assim, eu tenho certeza, até pela minha própria experiência, né? Eu sei, as primeiras vozes, quando você está com o paciente na sua frente, as primeiras vozes que vêm na sua cabeça são dos professores que você mais se identificou ali, que mais contribuiu com a sua formação, com aquele paciente que foi o seu voluntário lá na clínica escola, né? Enfim, e isso faz muita diferença no nosso dia a dia. Então, quanto mais informação você tiver naquele momento, mais rápido você entra na rotina e ganha a segurança para fazer o que tem que ser feito ali, né? E você, Douglas, conta aí, deu um medinho também, assim, quando você era aluno ainda e via lá a gente falar dos pacientes graves, e assim, eu não aliso muito com as palavras, né? Eu falo, ó, vocês não fazem isso, vocês vão matar o paciente. Eu não dou uma alisada, não, eu falo mesmo. Dava um medinho, mas assim, eu não fazia eu não sou professora terrorista, tá? Só para deixar claro aqui, não sou. Eu sou realista, mas não sou terrorista, é diferente, né? E aí, Douglas, deu um medinho, mas foi com medo mesmo? Como é que foi? Sim, eu vou te dizer que deu medinho sim, mas como a Deise estava dizendo, tudo é uma construção, né? A cada dia que a gente vai somando as informações e os primeiros, lá no início da faculdade, as informações elas eram muito soltas ainda, como vocês estavam conversando, né? Não tinha a gente não conseguia ainda agregar tudo, como aplicar, como fazer. E é o que eu estava até comentando com a Daisy hoje mesmo. Algo muito bom dos cursos que a gente fez, das aulas que a gente assistia, que a senhora dava, é a questão de você de destrinchar o assunto. A faculdade te dá muito generalizado, né? Ele te dá inclusão, assim. Então, num curso específico, tu consegue destrinchar esse assunto e aplicar numa vivência. Então, tu traz uma vivência de um paciente ali, e aí, na mesma hora, já me recorda, eu passei por isso. Então, dá para associar
assim eu posso manejar dessa forma, posso resolver essa sincronia dessa forma. Nesses cursos que a Daisy comentou, eu não consegui participar de todos, mas eu me lembro do dia sincronistas que eu estava presente e eu me lembro claramente das explicações sobre cada tipo de assincronia, as resoluções para cada uma delas. Então, assim, fundamental. Eu acho extremamente necessário essa questão assim de você sair da faculdade, né? Estando na faculdade, mas ir atrás mesmo, fora da faculdade, buscar outras formas para se preparar mais, né? Isso é super importante. Uhum. Muito bem, excelente. Que bom, fico muito feliz que eu tenha ajudado vocês, né, nesse caminho, porque realmente vocês foram meus alunos, né? Sabe que eu amo fazer isso, eu amo dar aula, amo meus pacientes críticos lá da UTI e fico feliz realmente com, né, com a evolução e com o quanto que vocês ganharam com tudo isso, né? Eu sei que vocês foram meus pupilos, fizeram vários cursos de graça, inclusive, né? Eu sou aquela que adota, né? Vem aqui, pupilo, e bora lá. Isso é muito legal porque não deixa de ser mérito de vocês, né? Então, assim, vocês se dedicaram, vocês foram valentes, né? Vocês meteram a cara, vocês iam e quando não entendia, era não entendendo mesmo, e depois ia entendendo, e aí o raciocínio vai dando uma sequência, né? Então, eu acredito que o conjunto de tudo isso é o que faz o sucesso, né? E eu costumo dizer também, eu fiz 2 provas só de residência, uma na Unicamp e uma na Unifesp. Passei nas 2, né? Antes estavam começando ainda os programas de residência multiprofissional, então antes era pós-graduação, modelo residência. A gente trabalhava de 7 a 7 no hospital e tinha as aulas que da carga horária realmente teórica para caracterizar uma pós-graduação lato sensu, né? E, enfim, vivi tudo isso. E eu sei que também foi um fruto do quanto que eu, de certa forma, investi ali na própria faculdade, né? No assunto, são assuntos que eu gostava e tudo. E fico feliz de ter contribuído com vocês também, mas com certeza não adianta nada ter um professor disposto, né, se não tiver um aluno interessado, né? Então, assim, o mérito basicamente é de vocês mesmo. Eu fico feliz de ter contribuído, mas parabéns aí pelas conquistas, tá? De vocês. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí para Daisy e para o Douglas, fica à vontade. E meninos, eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa assim para contribuir? Eu estou muito feliz, muito orgulhosa aí dos resultados de vocês. E a Deise até citou uma coisinha no início e eu ia falar, gente, vocês já estão 1 ano como residentes, vocês já estão preceptorando outros residentes, com certeza, e continuam aprendendo, porque a área da terapia intensiva, seja fisioterapeuta, médico, enfermeira, é um negócio impressionante. Na verdade, todas as áreas você vai evoluindo e aprendendo, né? Mas, assim, é um negócio, né? E os pacientes graves, né? Ensinam tanto sobre a vida pra gente que é aquela coisa fascinante. Eu falo no início ali, né, dos meus cursos, cuidado para não se apaixonar, né? Porque é um negócio... Porque realmente é uma área que a gente é apaixonado mesmo, salvar vidas ali não tem preço, né? E aí, enquanto vocês pensam em alguma coisa mais para compartilhar com a gente, vou deixar mais uma pergunta para vocês. Como que estar com essa responsabilidade na mão quando você tem um paciente grave ali? Puxando um pouquinho para minha sardinha aqui da ventilação mecânica. Como que assim, eu sei que muitos têm medo, né? Então, eu quero que vocês digam assim, um pouco da trajetória de vocês. Tenho medo? Tive medo, estava lá na faculdade. Tive curiosidade primeiro, né? Tive medo ali, que a professora às vezes falava, olha, tem cuidado para não fazer isso, façam assim, façam assado, né? E na hora que vocês chegaram na hora do vamos ver, né?
o quanto que foi bom todo esse processo, todos esses cursos, enfim, toda essa caminhada, que eu tenho orgulho de ter vocês no meu pezinho, né, colados em mim. Como que isso ajudou vocês terem a segurança de fazer o que tem que ser feito lá na terapia intensiva, lá na ventilação, diante do paciente de vocês? Embora eu sei que vocês ainda estão num processo, porque é um processo. Tem mais de 10 anos que eu estou na UTI e todo dia a gente aprende, de fato, né? Tá aí o Covid para ser um exemplo, né, disso. Chega uma doença nova, com uma característica que passa uma rasteira na gente, a gente tem que se adaptar inteiro, né? Enfim, a gente está, então, sempre precisando se atualizar, né? Estudar, fortalecer alguns conceitos, que até é básico, às vezes, que você deixou ali um pouco de lado, né? Como que foi esse processo de vocês e como que isso ajudou na segurança que hoje vocês têm diante de um paciente crítico? Acho que eu vou começar. Acho que começa quando o bom de estar fazendo residência é isso, que a gente não é simples, não é só largado dentro de uma UTI e atende os 10 pacientes. A residência, aqui a gente tem a preceptoria, tem tutoria, tem os profissionais que são incríveis, que pelo menos eu me senti muito acolhida por ser de outro lugar. E então, assim, a gente tem no começo, tem ali um preceptor, um fisioterapeuta já experiente que está ali com a gente. E aos poucos a gente vai conseguindo a confiança dele, conseguindo a confiança da equipe, e aí, consequentemente, se tornando confiante, começando a confiar em si mesmo. Eu comecei lá na pediatria com as crianças e foi algo bem diferente, porque na faculdade foi pouca coisa que eu vi, mas foi bem, bem legal, assim, também, foi bem leve, eu acho. E depois eu fui para o UTI Covid, bem no boom de tudo que estava se falando. O pessoal não sabia o que fazer, e aí eu pensava, imagina eu, se o pessoal já acha tudo novo, tudo diferente, o que eu vou fazer ali? Então foi muito, uma experiência muito desafiadora, acredito. E sempre me falavam, faz do limão a limonada, aproveita a oportunidade, pega experiência. E me falavam também, se você atende numa UTI Covid, atende em qualquer lugar. Então eu fui, como sempre, né? Na cara e na coragem. Fazer as coisas, nunca tinha feito na vida, mas fui e ia. E aí, quando eu tava de frente pro ventilador, não tava entendendo o que estava acontecendo, o paciente estava com esforço, claramente não estava bem, se eu não sabia o que fazer, eu ia pedir ajuda, assim, eu não estava sozinha ali. Isso eu acho que foi muito importante, porque eu nunca fiquei sozinha. E aí, aos poucos, eu fui sabendo lidar. Um próximo paciente que estava parecido com aquele outro, já sabia manejar de uma maneira melhor, ver a evolução dos pacientes desde a fase que chega, que está mais agudo, que é entubado, e aí é prona, desprona, prona de novo, desprona. E aí depois, ver esse paciente desmamando, ver esse paciente caminhando a primeira vez comigo, a sensação realmente apaixonante, assim. É bem isso, assim, é a certeza de que é isso que eu quero pro resto da vida. E isso é muito legal. E as pessoas são diferentes, cada paciente é diferente, então com cada paciente a gente aprende uma coisa diferente, seja na ventilação, seja na fisiomotora, ou seja na vida também, como a senhora falou. O que dá o gás, eu acho, é ver, por exemplo, o paciente ficando muito feliz porque ele tá mexendo o braço de novo para escovar os dentes. São coisas simples que a gente pega isso como gás, assim. Eu peguei muito, isso me dava muita energia. É uma rotina muito puxada, não só ser fisioterapeuta, mas ser fisioterapeuta e residente é muito puxado, é muito cansativo. Às vezes dá vontade de sair gritando, correndo, quero ir pra minha casa, não aguento mais. Mas é um dia de cada vez e a gente consegue. Consegue. E você, Douglas? Na hora do vamos ver ali, surgiu uma vozinha na consciência, como foi? Porque, querendo ou não, gente, vocês foram com uma certa bagagem. E tem gente que fala, meu Deus, mas eu saí da faculdade, a sensação não entendi nada, não estou sabendo de nada.
Mas você sabe ali, porque às vezes, na verdade, falta o link, né? E falta, às vezes, a segurança de realmente aplicar tudo aquilo que aprendeu, né? E a segurança vem com o tempo, né? Mas com certeza, toda a bagagem que vocês tiveram dentro do que vocês investiram, dentro dos cursos que vocês fizeram, né? Isso dava aquele acalento, assim, para vocês, de certa forma. E aí, Douglas? Sim, eu posso dizer agora mais a respeito do fim da faculdade ali, porque depois, quando eu entrei na residência, né, eu saí um pouco da UTI, como eu fui para oncologia, daí todo mundo novo para aprender da parte de oncologia, mas eu vou voltar para a UTI agora, a partir do meio do ano, para terminar a residência, que vai ser o meu último rodízio da residência. Então, assim, lá na faculdade, no finzinho ali, né, do estágio ali, dava aquele medo, sim, porque é uma vida que está ali, né? E é uma situação difícil, uma situação grave, complicada, mas, claro, tem os professores para auxiliar ali no final. Dava um medo, mas a gente tinha ainda essa segurança de saber que pode contar, né, com a pessoa que está responsável ali. Terminou a faculdade e já muda esse pensamento, né? Porque daí agora não tem mais ninguém responsável por mim. Eu digo assim, para a parte do hospital, de um modo geral, já levando também para a oncologia um pouquinho, assim, né, que são pacientes, querendo ou não, bem complicados também de manejar de um modo geral. Mas eu sei que quando eu voltar para a UTI agora no meio do ano, muita coisa eu vou conseguir resgatar desses momentos que dessa bagagem que a gente foi criando lá atrás. Né? Por mais que já faça um ano que eu terminei a faculdade, em que eu estudava ventilação mecânica mesmo, mas eu sei que muita coisa eu vou poder resgatar desses momentos. E tá aí a importância disso, né? De você criar essa bagagem realmente. Essas caixinhas, como a Deise estava falando. Que daqui um tempinho, daqui 2 meses, eu vou ter que reabrir tudo isso. E vamos lá, a hora de agir de novo e mão na massa. Então, assim, agora eu vou te dizer assim, que eu tenho esse medinho ainda de quando eu voltar para dentro da UTI. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho esse conforto de saber que tem ainda as caixinhas que eu posso usar nesse momento. Assim, Então, assim, ajuda, né? O que sim. vocês falariam, digamos assim, para aquele estudante que ainda está na faculdade? E falo isso porque, né, comentei aqui, às vezes tem gente que fala assim, ai, professora, mas será que eu vou entender? Né? Ai, mas essa máquina é muito difícil, né? E fica na dúvida, às vezes, de fazer um curso, de participar de um seminário e tal, né? O que vocês diriam para eles, assim, em relação a essa sensação de vocês? Porque, de fato, é um ambiente hostil, gente. A UTI, um paciente grave, é um ambiente hostil. Vai dar uma tremida, né? Mas eu acredito que com bagagem fica mais fácil, né? Então, assim, o que vocês falariam para eles dentro da experiência que vocês tiveram, de tanta bagagem que vocês foram? Porque eu tenho certeza que é que mediam mesmo, mas que vocês foram, de certa forma, seguros do que vocês estavam indo atrás, do que vocês estavam buscando e do que vocês estão realmente ainda fortalecendo, se especializando. Vocês ainda assistem minhas aulas, ainda fazem meus cursos, né? E eu fico muito feliz por isso. E o que vocês falariam para esses alunos que ainda estão lá na faculdade e estão querendo ali entender o processo, passar numa prova, passar num estágio, pensar numa residência, ou pensar num concurso, ou pensar numa seleção de hospital ali para trabalhar naquele dado hospital? O que vocês falariam para eles? Eu diria, faz tudo que aparecer. Uma coisa que a gente ouvia muito na liga é quem não é visto não é lembrado. Então, isso também ficou muito na mente. E como formada que sou, eu sei que é difícil, por exemplo, acordar 8 horas da manhã num sábado, depois de uma semana com relatórios, com estágios, com provas, e fim de semana a gente só quer dormir e descansar. E no sábado, por exemplo, tem evento da liga, tem um curso para fazer, e a gente tem que, às vezes, abrir mão do nosso conforto, do nosso descanso, para ir buscar um pouquinho mais de conhecimento, para
buscar montar as nossas caixinhas de conhecimento e vale a pena, no final vale a pena. Então, eu acho que uma coisa que também é legal da gente falar, como a gente era pupila da professora, quando a gente, pelo menos eu, via uma lacuna que tinha na faculdade, a gente sugeria, prof, que tal a próxima aula ser sobre isso? Que tal a próxima aula ser sobre isso? E isso foi, assim, excelente, porque a gente via que estava faltando ali e a gente ia buscar de outras formas. Então, aí, as ligas acadêmicas... né? Aí a professora ia perder o sábado, né? Professora, vamos fazer um curso assim, vamos fazer um aulão disso, vamos fazer um aulão daquilo. Tá bom, meu filho, bora. Para quem está dentro das ligas, né, ou da liga, é um recurso também que dá para ser usado, né? Perceber onde que estão esses déficits da faculdade, assim, e trazer isso para dentro da liga para poder render esse assunto, discutir e agregar conhecimento em cima disso, né? É um recurso também que a gente tem. E eu diria o seguinte, passou da hora já, né? Vamos embora, gente. Porque assim, lá na frente, eu penso muito nisso assim, que eu acho que eu fui atrás de muita coisa durante a faculdade, mas eu me arrependo de não ter ido mais ainda, de ter estudado mais antes, porque tem coisas agora que eu sei que se eu tivesse estudado lá atrás, seria mais fácil. Se eu tivesse feito um curso lá atrás, seria mais fácil agora, porque eu já teria visto, já teria resolvido. Então, eu acho extremamente válido aproveitar todas as oportunidades que aparecem, todos os cursos, aulas, palestras, participe, vá atrás, porque quem ganha com isso, quem ganha é tu, porque tá se enchendo de conhecimento, né, que lá na frente vai precisar bastante. E eu diria ainda mais, quem ganha é o nosso lindo paciente, que vai ter ali um profissional mais qualificado ainda, mais seguro de fazer o que tem que ser feito, né? E a gente precisa disso também, né? A gente precisa desses alunos e eu sou grata também a vocês pelas sugestões e tudo, porque isso clareia um pouco da dificuldade que vocês estão tendo ali na formação, para que eu pudesse contribuir de certa forma, né? Com esses cursos, né? Extracurriculares ali que agregava muito aí na formação de vocês, né? Então, às vezes a gente fazia ali uma noitinha só, às vezes um dia inteiro, às vezes fazia um curso pago, mais elaborado, né? Então, assim, tinha de tudo, né? E fico feliz de fazer parte aí da história de vocês, tá, meninos? Então, vou agradecer aqui pelo bate-papo, tá? Parabenizar vocês pela trajetória de vocês. Eu sei que vocês só estão começando, mas já começaram bem demais, tá? Fico orgulhosa aí dos meus pupilos e das vitórias que vocês têm até aqui. E eu tenho certeza, fico muito feliz de que a gente tem bons profissionais em formação ainda, formados e em formação ainda, né? Que isso é bom para os nossos pacientes, né? Isso é para que a gente melhore a assistência na saúde, acima de tudo. Eu acho que esse é o objetivo final mais importante, né? Então, fico feliz de ter contribuído com a vida de vocês aí, a formação pessoal também, né? Não deixa de ser, né? Sempre tem ali uns conselhos, uns puxões de orelha da professora Guzmão, mas principalmente profissional, né? E obrigada também pela colaboração de vocês. A gente parece um pouco clichê, mas a gente sempre fala, né? O professor aprende muito quando ensina. E quando o aluno é bom, e é questionador, e vai lá e chora, ai, professora, vamos falar de tal assunto, a gente continua evoluindo junto, com certeza, e isso contribui muito também com o meu dia a dia, com a minha profissão, com a docência, né? E sou grata também a isso. Ai, prof, eu falando por mim, eu sou muito grata. Eu estava falando com o Douglas hoje, nosso primeiro contato foi no primeiro semestre, acho que na primeira semana que a gente foi lá no João Paulo, a gente se conheceu, eu tive lá na Ativa, e nessa primeira vez eu já sabia que era dentro de uma UTI que eu queria estar, assim, tava no primeira semana da faculdade e eu queria, e tu tava lá envolvida nisso,
E foi muito bom ter sido sua pupila, ser sua pupila, que ainda sou, não me abandone. E isso me enche muito assim, de gratidão e de saber também que a fisioterapia tem uma profissional tão boa, tão exemplar como tu, assim, isso dá gás pra gente também. E sou muito grata porque também contribuiu para eu estar aqui, para eu ter passado na prova, pelas experiências que a gente teve na faculdade, foi graças a porque nós te conhecemos. Então, muito, muito obrigada de verdade por tudo. E aí estamos aí agora também à disposição. E sempre que pudermos ajudar em alguma coisa, estamos aí. Show. Eu também quero agradecer de um modo geral, assim, porque sempre foi muito atenciosa, muito gentil com a gente em todos os sentidos. Tanto que tu comentou, né, que alguns cursos nem a gente só ia enfiando a gente no curso, vamos fazer, vamos fazer. Então, assim, muito grato mesmo por fazer parte da nossa história também, da minha história. Contribuiu bastante para que eu estivesse aqui, para que eu realizasse a aprovação na residência. A agregação do conhecimento também agregou muito conhecimento para mim, me ajudou bastante. Então, sou muito grato mesmo e, sim, muito sucesso. Eu te admiro muito, muito, muito. Eu falei desde o início da faculdade, assim, te admiro demais. Foi uma inspiração para mim, continua sendo. E vamos lá, muito sucesso para ti e para nós. Que ótimo, meninos. Obrigado pelo feedback, obrigado pelo papo. Vamos descansar então, que amanhã tem plantão, né? E é isso. Fico feliz aí com a evolução, segurança de vocês, tá? E feliz também que os pacientes vão ganhar bons profissionais, já ganharam, né? Então, assim, acho que todo mundo ganha no final das contas, tá? E obrigado pelos feedbacks também. Beijo, galera. Um beijão. Tchau. Até mais. Tchau, Bom boa plantão noite. amanhã, tá bom? E qualquer coisa, estamos aí. Fica ligado que ainda tem. Tô compartilhando lá. Curso, aula. Tá lá tudo aí, tá no meu Insta, tá lá no meu canal lá do YouTube, na ventilação mecânica prática, né? Compartilhando para que a gente possa ventilar bem e sem medo, né? Com a mais segurança possível os nossos pacientes por aí. Evoluindo sempre aí nossa segurança, nosso raciocínio. Fechou? Beijo, meninos. Obrigadão, um abraço, bom plantão amanhã. Tchau, tchau. Até mais.